Pastor João Vitor, com você a palavra, querido, por favor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma tarde abençoada. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36 a seguir. Enquanto os irmãos encontram, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu sou grato a Deus pela vida, pela conservação da saúde, e sou grato a Deus por fazer parte desse ministério. Um abraço aqui do nosso pastor Dilson e os cumprimentos da nossa igreja. É uma honra para a gente estar aqui mais uma vez. Missionária Luísa, Deus te abençoe grandemente. Pastor Clarismundo também é uma honra estar na presença do Senhor, da pastora Dete. Deus abençoe os nossos presidentes em nome de Jesus. A todo o ministério. Esse ministério é uma bênção, né? E nós chegamos aqui não muito tempo, mas como fomos abraçados, né? A Osana com pouco tempo já cantou no Conufade e está sendo uma bênção. Deus abençoe pela recepção a todos, em nome de Jesus. Nós recebemos, a missionária Luísa me deu um papelzinho que tem uma irmã, Eliane Rosa. Nesse momento em São Paulo, ela está fazendo uma cirurgia para tirada de tumor nos olhos. E eu quero pedir encarecidamente, vamos um minutinho de oração, para que Deus coloque as mãos lá. Ele é o mesmo hoje. Filha da pastora Aline Emanuele. Uma criança de 2 anos foi diagnosticada com câncer, mas Deus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Vamos orar a Deus? Mais uma vez nós pedimos, Pai, o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o médico dos médicos, portanto coloca as tuas mãos ali agora, Pai, em nome de Jesus, tanto em São Paulo como ali em Goiânia, tanto, Senhor, naquela mulher como naquela criança, Senhor, faz milagre, ó Pai, que nós possamos ouvir esse testemunho para a honra e a glória do teu nome. Assim, ó Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, abra o céu, traga provisão e faça milagre em nome de Jesus de Nazaré. Só quem crê diz um amém bem forte. Aleluia. Nós cremos no milagre. Aleluia. Para confirmar isso, vamos de Bíblia. Não tem nada melhor que a gente ver milagre, louvor, oração e Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 36, diz assim a palavra: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita ou Tabita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas que estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Mãozinha no seu coração. Você vai sair daqui dessa tarde e você vai apresentar para essa cidade, para esse estado e para essa nação todos os seus projetos, os seus sonhos, a sua família vivo.
você vai apresentar tudo que Deus colocou na sua vida vivo, em nome de Jesus de Nazaré. Se assente dando glória a Deus. É uma história muito conhecida, e eu tenho certeza aqui que muitas pessoas já ouviram pelo menos uma pregação sobre essa mulher. Mas tem muitos ensinamentos sobre a vida dessa mulher que a gente pode aprender. E quanto mais a gente repete uma verdade, mais ela fixa na nossa mente. Saulo, ele teve um encontro com Jesus no capítulo 9. Os irmãos sabem disso. Ele foi cheio do Espírito Santo, as suas escamas caíram dos seus olhos. Ele teve que se retirar pela sua história, pelo seu contexto imediato. E então, depois desse contexto que Paulo, ele se afasta, Pedro, ele vai para a missão. E na missão de Pedro, ele chega até em Lida, ora por um homem chamado Enéas. E esse milagre de fato vira uma grande comoção, e a notícia se espalha e chega até Jope. Jope é uma cidade perto de Tel Aviv, chamada hoje Jaffa. E Jope, ela tem um porto que de fato faz essa cidade uma cidade muito importante, principalmente naquela época. E esse porto era o principal porto das importações e exportações para todo Israel, para Jerusalém. E tinha de fato um centro bancário importante, mas também tinha uma seleção natural, social. De um lado ficava as pessoas com mais condições, e do outro lado, um pouco mais à periferia, ficava de fato aquela que a Bíblia coloca sempre como as mais que precisam, aquelas que a gente conhece como as viúvas, os órfãos também. E aí entra em cena essa mulher. É interessante que a Bíblia não diz que ela era viúva, ou se ela era casada, ou se ela tinha filhos, ou se ela tinha condições ou não. Mas ela não está em um lugar onde não precisam dela. Ela está aonde alguém precisa dela. Ela não está em um lugar onde todos estão tranquilos. Ela não está na nobreza da cidade. Ela está onde muitos não queriam estar. Ela não está em um lugar privilegiado, mas ela está em um lugar que muitos não daria nada, mas que precisam. Essa mulher, ela está em um lugar onde em sua volta todos precisavam e nem todos queriam ajudar, mas ela resolveu, com um pouco que ela tinha nas suas mãos, ajudar quem precisa. Eu não sei quanto foi colocado na sua mão, mas não importa, porque na obra de Deus, tudo, exatamente tudo é necessário. Quem tem muito, contribua com muito, mas quem tem pouco, esse pouco nas mãos de Deus, vira e multiplica por algo grande. Deus está chamando aqui pessoas, homens e mulheres, para ir em lugares aonde muitos não queriam estar. Muitos não querem estar, muitos não querem ir, mas Deus está chamando alguém corajoso para ir a esses lugares, porque alguém precisa daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Alguém precisa da sua oração, alguém precisa do seu abraço, alguém precisa da sua pregação, alguém precisa do seu louvor, alguém precisa da sua intercessão, alguém precisa de algo que Deus colocou na sua vida. E a Bíblia começa dizendo, e não chamando-a diretamente pelo nome, mas sim pelo seu ofício. Em Jope havia uma discípula. E ser discípulo é algo importante, é uma ordenança do nosso Jesus. Ser discípulo, do hebraico aluno, não é um aluno comum. Aluno para nós, comum, a gente vai para a escola, faz o que tem que fazer, as atividades. Mas quando a gente sai da escola, chega em casa, a maioria das vezes a gente coloca as coisas de aluno aqui e vai fazer outras coisas.
Discípulo não. Discípulo, ele é aluno 24 horas por dia. Discípulo, ele está aprendendo 24 horas por dia. Discípulo, ele está exercendo 24 horas por dia. Discípulo, ele não para. Discípulo, ele é sempre aquele que faz. Discípulo é aquele que está aqui, mas se precisar dele ali, ele está ali. Se precisar ele ali na cantina, ele vai. Se precisar dele orando aqui, ele está aqui. Se precisar ele ali no fundo, ele está. Se precisar ele aqui, ele também vem. Se precisar dele que ele limpe, ele limpa. Isso é discípulo. Em todo lugar que é necessário, ali ele está. Ele nos chamou para isso. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele nos chamou para onde sermos necessários, ali atuamos. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Não importa o que seja, mas faça alguma coisa pelo reino de Deus. Pois quando chegarmos lá, o tribunal de Cristo estará preparado para nós. Nós receberemos galardão. Aleluia. Uma discípula, e aí agora coloca o nome. Uma discípula chamada Tabita, do grego Dorcas, que os dois significam corça. Isso aqui é importante. O nome para nós aqui, na nossa cultura, pastor Clarimundo, é uma identificação. Nós nos identificamos com isso. Mas no contexto judaico, para um judeu, o nome é uma profecia. O nome é uma carga profética que aquela criança carrega e que de fato é extremamente importante. Quando Deus olha para Abrão, Abrão significa pai de multidão, mas Deus sabia que Abrão não seria pai de multidão. Então Deus vai lá e muda o nome. E o nome agora Abraão significa pai de muitas multidões. É profético. Quando Deus olha para Jacó, e toda a história que o nome Jacó carregava, quando ele chega no Val de Jaboque, o anjo até pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. E ele lembra de tudo o que aconteceu da sua história. Aí o anjo olha para ele e diz: a partir de agora, eu vou trazer uma profecia sobre a sua vida. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Quando Deus olha para Sarai, Sarai seria a mãe também de muitas nações, e viu que ela era estéril, mas a profecia sobre a vida dela não seria para alguém estéril. Então Deus muda o nome e diz: agora tu serás Sara. E Deus está olhando para mim e para você. E na Bíblia está escrito que quando chegarmos lá, receberemos um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Esse nome nós não sabemos, mas quando chegarmos lá, vai mudar a nossa história. Pois aqui o nosso nome carrega dificuldade, nosso nome carrega muitas felicidades, sim, de fato. Mas aqui, como ele mesmo disse, vamos passar por aflições, por lutas, por tantas coisas, perseguições. Vamos ser entregues ao matadouro todos os dias como ovelha. Vamos ser entregues ao meio de lobos. Mas quando chegar lá, como nós ouvimos a canção aqui, lá não haverá dor, lá não haverá luta, lá não haverá choro. Quando chegarmos lá, eu creio em nome de Jesus de Nazaré, que o nosso nome será grande, de vitória, de poder, e todos nós adoraremos o nome acima de todo nome. Nome para o judeu é uma classificação, um atestado de poder e autoridade, é um gabarito da pessoa. É por isso que nós não oramos em nosso nome. Não dá para chegar um endemoniado e, em nome do João Vitor, sai. O diabo vai olhar para o nome e diz: espera aí, eu não conheço esse nome, não tem poder, não tem autoridade, não tem gabarito. Mas quando nós usamos o nome, em nome de Jesus, o diabo olha para esse nome: espera aí, esse tem poder.
Nesse nome tem autoridade, nesse nome é gabarito, nesse nome ele tem capacidade, ele tem que sair. Quando os pais dessa mulher colocaram o nome dela, eles estavam profetizando que ela seria como uma corça. Mas por que como uma corça? A corça, ela tem algo, ou algumas coisas muito interessantes. E a primeira delas que eu quero destacar é: ela consegue correr nas alturas. Ela não cai. Ela consegue atravessar as montanhas. E ela não tropeça. Assim como o profeta Abacuque, orando, ele olha para Deus e diz: Senhor, me dá os pés como de corça, para que eu possa subir nas alturas. O que os pais estavam olhando para essa mulher, ao colocar o nome Tábita, você vai nascer, mas você vai viver nas alturas. Levanta a sua mão direita para o céu. Você não foi chamado para viver aqui embaixo. Você não foi chamado para ter uma vida superficial. Você foi chamado para viver uma vida nas alturas. Você foi chamado para viver nas alturas aonde o seu Senhor está. Tire o seu pensamento de baixo, tire o seu olhar de baixo, tire os seus pés de baixo e começa a andar nas alturas. Aleluia! Só que tem um detalhe: os pés da corça não servem simplesmente para ela subir e se manter nas alturas. Os pés da corça é manter a velocidade independente do terreno. Se o terreno for oleoso, se o terreno for chuvoso, ou se o terreno tiver pedras, ela mantém a velocidade do mesmo jeito. Ou seja, não interessa o terreno, a velocidade da corça continua a mesma coisa. É isso que os pais estavam dizendo quando colocaram o nome dela disso. Independente da situação, você vai manter o foco. Independente da situação, você vai manter a velocidade. Você não vai parar se porventura uma pedra aparecer. Você não vai parar se porventura o solo começar a ficar oleoso. Você vai manter a mesma velocidade de quando começou. Lembra de quando você aceitou a Jesus? Lembra do fervor que você tinha quando você orava pela madrugada? Lembra que você tinha uma sede, uma fome de Deus? Quando os pais colocaram o nome dessa jovem, eles estavam dizendo: nada vai interromper a sua caminhada, nada vai parar a sua trajetória. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Nenhum tipo de terreno deste mundo, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de deserto, nenhum tipo de lágrima te para enquanto você estiver andando. Você não vai parar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só que a corça, ela tem um segundo ponto interessante. É o seu olfato apurado. A corça, ela consegue sentir o cheiro de fontes de águas a quilômetros de distância. Quando os pais colocaram o nome dessa mulher, eles estavam dizendo: não interessa quão distante você esteja, de longe você vai sentir o cheiro da fonte que você precisa. A nossa fonte se chama Jesus o Nazareno. E há uma palavra para a sua vida aqui nessa noite: ninguém tira o cheiro da fonte da sua vida. Não interessa por onde você estiver, você vai sentir esse cheiro dessa fonte. E aonde você estiver, você vai de encontro a essa fonte toda vez que necessitar. Moisés subiu na fonte uma vez, ficou 40 dias envolvido com essa fonte. Quando desceu, seu rosto brilhava pela glória do Senhor, mas colocou o véu. Mas a glória, a Bíblia diz que ia se saindo, indo embora, acabando. Mas ele não subiu na fonte de novo,
O erro de Moisés foi esse: quando a glória estava indo embora, ele não voltou para a fonte. Mas nós não vamos cometer esse erro. Toda vez que precisarmos, vamos voltar para a fonte. Toda vez que o mal apertar na nossa vida, nós vamos voltar para a fonte. Toda vez que a luta apertar, nós vamos voltar para a fonte. Toda vez que o mundo começar a oprimir a nossa vida, nós vamos voltar para a fonte. Toda vez que o inferno estiver dizendo, você não vai conseguir, nós vamos voltar para a fonte. Toda vez que a lágrima quiser descer na nossa história, nós vamos voltar para a fonte. E como é que voltamos para a fonte, pastor? No joelho, na oração, no quebrantamento, no jejum, em se prostrar perante a fonte que é Jesus. Deus está dizendo e chamando alguém aqui: volta para a fonte para mim resolver o seu problema. Volta para a fonte que eu vou fazer acontecer na sua vida. Volta para a fonte que algo vai acontecer. Aleluia. Oh, glória. Só que quando a corça, ela não bebe a água das fontes, ela fica desidratada muito rápida. A sua pele seca. E ela emite um odor muito forte que atrai as presas. E quando ela está longe da fonte, quando ela está longe dos lugares altos, para fugir e tirar esse odor que atrai os inimigos, ela procura águas profundas para ela mergulhar e as águas tirar o seu odor. É por isso que no Salmo 42 o salmista diz: aleluia, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma, Deus, tem sede da tua presença. Ah, Jesus. Quando a gente fica sem a nossa fonte, do nosso corpo, da nossa vida, começa a exalar um odor. E eu não estou falando aqui de físico, eu estou falando de um odor espiritual chamado pecado. E esse odor atrai o inimigo. Mas para fugirmos desse odor e tirarmos esse odor, precisamos mergulhar. Deus está aqui nesta tarde te convidando para mergulhar na presença dEle. Enquanto a corça está fora, o odor atrai o inimigo. Mas quando ela mergulha, a corrente tira todo esse odor e ela fica com o cheiro das águas. Quando nós mergulhamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o odor de pecado sai e nós exalamos o cheiro suave da adoração ao nosso Senhor. Nós exalamos o cheiro suave da presença de Jesus. Por isso, um conselho eu te dou aqui nessa tarde: mergulha! Aleluia! O mundo não vai te achar enquanto você estiver mergulhado. O diabo não acha enquanto você estiver mergulhado. O inimigo não te acha enquanto você estiver mergulhado. Aleluia! O nome dessa mulher era Tabita. E essa mulher estava... Tem como colocar aqui por gentileza para mim? Versículo 36. Não? Ok. Já pôs aqui? Ó, coisa boa. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, traduzido Dorcas. E essa mulher estava cheia. Não interessa o que ela tinha na mão, mas ela estava cheia. Não interessa onde ela estava cheia. Não interessa a localidade que ela estava
Aqui é uma prova que nem todo chamado está no altar. Nem todo chamado está aqui em cima, com o microfone na mão. Tem muitos chamados que não aparecem, que não tem foto no cartaz, que não está com o microfone na mão. Mas tem muita gente aí embaixo que está muito mais cheio do que aquele que está em cima. Oh, aleluia! Não interessa o que ela estava na mão, mas ela decidiu: se eu vou fazer, eu vou fazer, e eu vou fazer de verdade. Aleluia! Eu sou pregador, mas se eu faltasse aqui hoje, o culto continuaria. Se o cantor falta, o culto continua. Mas se não tem um porteiro para abrir, se não tem oração, intercessão, se essa equipe da tarde da bênção não se prontificasse, talvez não aconteceria. Aqui Deus chamou cada um para cumprir o seu chamado. Só que tem pessoas que, pelo fato de não estar aqui em cima, não estar na frente, acha que não tem valor. Mas essa mulher nos prova que o valor dela excede as maiores alturas. Ela não estava no altar, mas estava cheia, pastor. Ela não estava no cartaz, mas estava cheia. Ela não estava nos melhores lugares, mas estava cheia, ao ponto de quando morrer, todo mundo parou o culto e diz: não dá para continuar sem ela. Não tem como continuar a obra sem ela. Chama alguém para resolver a situação. Chama alguém para orar, porque sem ela não dá. Ah, se não fosse alguém para limpar essa igreja. Ah, se não fosse a equipe da ornamentação. Não estão à vista, mas Deus chamou elas para fazer, eles para fazer. Ah, se não fosse alguém que não é visto, mas quando ninguém vê, está ali lavando os banheiros, está orando, está intercedendo, ninguém vê, mas está cumprindo o seu chamado. Isso aqui é claro que está dizendo: não importa o lugar aonde você está atuando o seu chamado, o que importa, o que faz a diferença é ser cheio ou não ser cheio. Levanta a sua mão por gentileza. Você tem uma obra na sua casa, então seja cheio lá na sua casa. Você tem uma obra na sua rua, então seja cheio na sua rua. Você tem uma obra na sua cidade, então seja cheio aonde Deus te colocou. Aleluia. Cheio de quê? Boas obras e esmolas. O que é boas obras, pastor? Boas obras é aquilo que a gente se organiza para fazer. Nós nos organizamos, marcamos o culto, anunciamos, estamos aqui. E esmola é aquilo que eu não me preparei, mas eu estou pronto se precisar. Alguém aqui já foi qualquer semáforo? Alguém chegou? Dá uma esmola aí. Você estava preparado para aquilo? Esmola aqui é isso. Ela não precisou se organizar, mas ela está pronta se alguém precisar. Não se organize para fazer algo. Viva organizado, para que se a necessidade aparecer sem avisar, você está preparado. Aleluia. Ela estava cheio de boas obras e esmolas. E aconteceu. Foi um acontecido que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. Só que eu acho interessante que a Bíblia não diz que ela ficou enferma, foi para a cama, depois morreu. Ela ficou enferma e morreu. Por que ela ficou enferma e morreu e não foi para a cama?
porque mesmo enferma, ela não parou. Quantas vezes a gente olha para as dificuldades do ministério e diz: eu vou parar. Quantas vezes a gente olha para a dificuldade da vida: eu vou desistir. Vou desistir do casamento, vou desistir da minha casa, vou desistir dos meus filhos, vou desistir dos meus pais, vou desistir da chamada, vou desistir de tudo. Mas aqui está uma mulher que mesmo quando ficou enferma, não parou. Não pare por uma simples dor de cabeça. No mundo tereis aflições, mas não deixe que as aflições do mundo te parem, porque Ele venceu o mundo. Não deixe que as labutas, os desertos te impeçam de prosseguir. Ela só parou porque morreu. Ela só parou porque morreu. Aí quando ela morre, alguém olhou e disse: eu não vou deixar que enterrem ela. O processo natural aqui seria: morreu, enterra, substitui, toca a obra. Aqui não. Aquilo que era natural não aconteceu. Alguém que a Bíblia não coloca o nome, não diz a história, não fala quem era, olhou e disse: não vamos enterrar. Mas por que não vai enterrar? Já morreu. Olha aqui as vestes. Como eu vou enterrar alguém que fez tanto? Quantas vezes a gente pega o nosso dedo, estou falando de nós crentes, aponta para alguém que tanto fez para o reino de Deus, e por uma queda, porque morreu, a gente aponta o dedo e diz: enterra para lá, coloca outro lugar, esse aí não presta mais. Mas tem alguém que chegou aqui dizendo: aqui não. Eu não vou enterrar alguém que tanto fez por nós. Ei, Jesus, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está o seu coração. Talvez o seu corpo está aqui, mas por dentro já está tudo morto. Mas eu vim aqui como homem de Deus para te dizer: eu não vou deixar te enterrarem. Você não vai sair daqui morto, você vai sair daqui com vida. Quantas vezes os nossos pastores, os nossos líderes, mesmo a gente não vendo, não entendendo, clamou por nós, orando e dizendo: Deus, não deixa ele morrer, não deixa ela morrer. Aqui tem homens e mulheres que talvez você não conheça, talvez você não saiba o nome, talvez você não está vendo, mas mesmo no oculto, mesmo não sendo identificado, está orando pela sua vida e clamando a Deus: não deixa morrer, não deixa morrer. Mas se morrer, essa que ora por você está dizendo: eu sei que morreu, eu sei que parou, eu sei que estagnou, mas não vai enterrar, não vai parar, eu não vou deixar. Aleluia. Entenda uma coisa: tem alguém que ora por você, tem alguém que quer ver o seu melhor, tem alguém que quer ver você com vida, tem alguém que quer ver você saindo daqui, andando, olhando, ouvindo, sentindo. Tem alguém que não vai deixar você nessa situação. Pegaram o corpo dela, lavaram, eu não vou entrar nessa parte não, mas colocaram ela no quarto alto. A mesma palavra do grego para quarto alto é a mesma palavra para cenáculo. Aqui eu aprendo algo poderoso. Toda vez no Novo Testamento que a palavra cenáculo aparece, é para milagre, aliança e palavra. Nunca cenáculo foi associado à morte. Jesus olha para os discípulos, prepara, vai lá na casa daquele homem, porque ele tem um quarto alto, um cenáculo, vamos fazer uma ceia. E ali, naquele cenáculo, uma nova aliança aconteceu. Paulo chega em Troade,
E ele vai pregar no terceiro andar, no quarto alto, no cenáculo, cheio de luzes. Pregou até meia-noite. O jovem Eutico da janela cai e morre. Paulo desce, não ora, abraça. E ao abraçar, ele olha e diz: não se preocupem, a vida ainda está nele. Levanta o jovem que estava morto, ressuscitado. E o culto não parou por isso. Paulo pregou até pela manhã. Toda vez que no Novo Testamento aparece o cenário, o cenáculo, tudo que estava em morte teve que voltar à vida. Ou seja, no cenáculo não é compatível com a morte. E alguém descobriu isso, morreu, leva para o cenáculo. Morreu, leva para o cenáculo. Morreu, leva para o cenáculo. Vou aplicar hoje. Morreu, traz para a igreja, que a igreja resolve. Esse aqui é o nosso cenáculo, e aqui Deus vai agir. Você não vai morrer. Eu vou repetir aqui as palavras da missionária e do pastor e da cantora. Você escolheu o melhor lugar. Aqui tem vida, aqui tem palavra, aqui tem aliança. Aqui a morte tem que ir embora. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Chamaram Pedro. Pedro estava perto. Levantou e foi. Quando Pedro chega, ele não fica de conversa. Ele vai direto para o quarto alto. Quando ele chega lá, aí as viúvas chegam chorando, pastor, e apresentando. Está aqui as obras, está aqui os vestidos, meu Deus, e chorando. Pedro detectou naquele choro um problema. O choro, o lamento, que estava impedindo do milagre chegar. Porque como Salomão disse, há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para plantear, mas também há tempo da gente fazer. Também há tempo para a gente se levantar e fazer alguma coisa. Então Pedro olha e diz: o choro vai atrapalhar o milagre, então saiam por gentileza. Pedro fecha a porta e vai orar. E ele ora, e quando ele ora, ele profetiza, ele determina a bênção na vida daquela mulher. Ele olha, Deus faz o milagre. E a Bíblia diz que ela abre os seus olhos. Aí Pedro pega ela pelas mãos. Aí eu acho lindo quando a Bíblia diz assim: e Pedro apresentou aos santos e às viúvas ela com vida. Eu não sou coveiro para apresentar alguém na morte. Eu sou homem de Deus, e eu sei que tem um homem de Deus aqui, e uma mulher de Deus aqui, e você não vai deixar ninguém sair daqui morto. Eu não vou te apresentar para o mundo morto, eu vou te apresentar com vida, eu vou te apresentar com saúde, eu vou te apresentar vendo muitas coisas, eu vou te apresentar ouvindo milagres acontecendo, eu vou te apresentar andando, eu vou te apresentar com saúde em nome de Jesus de Nazaré. Eu não conheço ninguém que está aqui, mas Deus sabe, e eu quero crer que o mesmo Espírito que havia dentro de Pedro está na vida de alguém aqui. Talvez alguém conhece o vizinho que está do seu lado. Talvez você olha para ele e está dizendo: está enfermo. Ou talvez você olhe e diz: está morto. Mas você vai pegar essa pessoa agora, e você vai trazer na frente aqui agora. E talvez você pode até olhar para ele e para ela dizendo: eu não vou te apresentar morto, eu vou te apresentar com vida. Eu não vou te apresentar enfermo, eu vou te apresentar com saúde. Você não vai sair daqui morto, você vai sair daqui com vida, em nome de Jesus. Se tiver alguém que está afastado do Evangelho,
Eu convido você, vem aqui, pois eu não aceito te apresentar morto, eu vou te apresentar com vida. Se tiver alguém que precisa de um milagre, não interessa onde seja, Deus vai te curar aqui. Eu não vou te apresentar com nenhum tipo de inflamação, você vai sair daqui com vida. Aceitando Jesus, aceitando Jesus, cura. Cadê você? Pode vir, vem aqui na frente. Oh, deixa o espírito de Pedro pegar em você aí. Olha para ele, olha para ela, fala para ele, fala para ela: eu não vou te apresentar morto, eu vou te apresentar com vida. Fecha os seus olhos. Oh Jesus. Jeová Rafa. Pode vir todo mundo, irmão. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Você vai sair daqui com o seu milagre na mão. Cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Essa dor não vai te parar. Quero ir contigo mais profundo. Essa aflição não vai te parar. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. O Espírito Santo está aqui. Tão lindo é cada momento. Você vai ser curado agora. Você vai ser curado agora. E faz de mim o teu altar. Todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Quero ir contigo mais profundo. Toda doença, Senhor, em nome de Jesus. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Toda lágrima sendo derramada agora em nome de Jesus. E leva-me ao lugar. Toda aflição agora, em nome de Jesus. Só o Senhor e eu. Renova ele, Senhor. Desfrutamos o momento. Renova ela, Te Senhor. amo, meu papai. Você não vai sair do cenáculo com morte. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar. Receba vida, onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Receba a vida do céu. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou, receba a vida, me atormenta, receba a cura, me livrou, receba a libertação, meus problemas, receba a saúde, minha receba em nome de Jesus, e mudou minha receba vida em nome de inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, ele me deu um lugar na mesa. O meu pai, e leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E o que seria? Levanta a sua mão direita para o céu. Receba a vida hoje. Receba a restauração hoje.
Receba saúde hoje. E o que seria Você de sai mim do cenáculo hoje com vida, sem libertação, ti, salvação, sem ti, em nome de Jesus de sem Nazaré. ti. Só quem crê aplaude ao nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Ora aí, vai, ora. Eu vou orar, Mergulha na eu presença. vou orar, eu vou orar, eu Mergulha na vou presença. orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Glória a Deus. Todos em pé.